Gente, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor e eu quero começar o nosso estudo de hoje, a nossa meditação de hoje na Palavra de Deus. O estudo de hoje ele é uma continuidade daquilo que a gente já viu na primeira aula, tá? Vai ser como se fosse uma parte 2. Na primeira parte, nós falamos sobre de Adão até Abraão. Hoje a gente vai falar de Abraão até Jesus. Então, a ideia por trás desse estudo é uma cronologia bíblica. Vocês vão ver mais ou menos os livros, a história, e no meio disso eu quero acrescentar um pouquinho de revelações que nós vamos encontrar em cada uma dessas histórias, desses personagens. Então a gente vai estudar um pouco isso. Lembrando que essas duas primeiras aulas, elas são introdutórias. A partir das próximas aulas, a gente vai tratar de assuntos mais específicos, tá bom? Na aula passada, eu comecei compartilhando com vocês algumas coisas que eu acho muito interessante. Nós vimos de Adão até Abraão. O grande detalhe ali que eu mostrei para vocês, inclusive a gente passou um pouquinho de Abraão, né? Nós vimos que na aula passada a gente conseguiu ver apenas um livro da Bíblia, que foi o livro de Gênesis. Para quem lembra desse mapa, basicamente toda essa porção que eu vou mostrar para vocês, que vai desde Adão, percorrendo essa linha, essa porção azul, até aqui assim, que foi onde a gente viu, era apenas o livro de Gênesis. Se vocês olharem depois, para quem quiser olhar no mapa, basicamente essa porção, se você olhar aqui embaixo, ela tem uma faixa amarela. Todos os livros da Bíblia, elas vão estar nesse mapa, na faixa embaixo. Vocês vão perceber que até agora o único livro a aparecer foi Gênesis. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês vão começar a perceber a longa faixa do período histórico que Gênesis está narrando nas Escrituras. O livro de Gênesis, para mim, é um dos livros, não é o único, logicamente, né, mas é um dos livros mais importantes devido às suas revelações, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção, ou a gente pula, ou tem pessoas que desenvolvem um hábito por ler Novo Testamento, até pelo fato de nós fazermos parte da Nova Aliança. Mas eu gosto muito do livro de Gênesis justamente porque eu disse para vocês, Deus ele disse que ele anuncia o fim desde o princípio, e o princípio é Gênesis. Gênesis é o livro do princípio, é o princípio da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é o princípio, o Bereshit de Deus, tá? Então, estou fazendo aqui uma breve introdução apenas para vocês recordarem um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Porém, agora, eu quero começar a falar de Abraão até Cristo. Lembrando que de Adão até Abraão se passaram quantos milênios? 2000 anos, certo? De Abraão até Jesus, vocês vão perceber que existe o mesmo período de tempo, a mesma contagem, mais 2000 anos de história. E no mapa vocês vão perceber justamente por estas linhas pontilhadas. Cada linha cinza, branca, esses intervalos é um período de 100 anos. De uma linha preta até a outra é 500 anos, ou seja, daqui até aqui 1000 anos, daqui até aqui 1000 anos, e agora nós vamos estudar esta porção. Um detalhe, só para vocês relembrarem, porque eu sei que a gente falou muita coisa na aula passada, essa primeira porção da história que vocês vão ver aqui, ela é muito mais fácil de ser calculada, quando você olha de Adão até Abraão. Por que ela é fácil de ser calculada? Porque quando você lê apenas 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 5 e Gênesis 11, você consegue, pela idade de cada personagem que está sendo citado ali, traçar uma cronologia dos eventos bíblicos. Então é muito fácil de calcular essa porção. Porém, a parte que eu vou mostrar para vocês hoje, que é
de Abraão até Jesus, ela não é tão simples de ser calculada, porque não está em apenas um livro da Bíblia. Na verdade, ele abarca os outros 38 livros que a gente tem até chegar no Novo Testamento. Então, olha como você começa a ver que tem muito mais informações, você tem muito menos cronologia no sentido de idade de pessoas, mas ainda assim é possível. Por quê? Eu creio que Deus propositalmente ele deixou registrado nas Escrituras várias chaves cronológicas de tempo, como por exemplo 400 anos de um período até o outro, 430 de um período até o outro, e Deus vai tratando, até nas profecias de Daniel você vai ver lá 70 semanas, tem 483 anos desde a reconstrução do templo até a morte do ungido, né, até que o Messias viesse e fosse morto. Então você vai ver que a Bíblia ela vai dando várias chaves proféticas que vai dizer, de tal ponto da história até tal, tem um período fixo de tempo. Mesmo que você não tenha a idade dos personagens, você tem chaves que vão te dar uma cronologia. Tá? Então, embora é um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Então a gente vai ver essa história hoje, e no decorrer eu vou contando histórias dos personagens bíblicos. Para você que já conhece, você vai ter mais acréscimos. Para você que não conhece, você vai começar a conhecer um pouquinho mais e até mesmo conhecer a forma como Deus se revela. Então vamos lá. Na aula passada, eu terminei falando de Abraão para vocês, que foi esse personagem que chegou ali no período de 2000 anos. Tá? Só para a gente continuar, então, hoje de Abraão até Cristo, eu quero começar contando algumas histórias desses personagens para vocês entenderem. Primeiro, lá em Gênesis 12, vocês vão perceber que Deus ele vai chamar Abraão. Qual que foi o chamado de Abraão? Quem lembra? Só para a gente interagir um pouco. O que Deus disse para Abraão quando ele aparece pela primeira vez, Abraão, nos registros bíblicos? Sai da tua e da sua parentela, né? Deus diz, porque de ti eu farei uma grande nação. Vocês vão perceber que essa promessa, daqui a pouco Deus vem e vai ampliar, porque Deus vai dizer, não vai ser apenas uma grande nação. No decorrer das passagens você vai ver que Deus começa a prometer a Abraão que ele seria uma multidão de nações, uma multidão de povos, tá? Então quando chega aqui em Abraão, nós vamos ter uma história muito preciosa. Por quê? Abraão, ele recebe essa promessa de Deus e ele meio que, ouvindo tantas promessas da parte de Deus, Deus dizendo, você vai ser uma grande nação, de ti eu vou abençoar todos os povos. Abraão, ele olha para Deus e diz, poxa Deus, está faltando uma coisa, eu ainda não tenho filhos para cumprir essa promessa. E ele começa a dizer, olha, quem me dera se o meu servo Eliezer for fiel e ele é quem vai levar o meu nome. E Deus diz, não, eu vou te dar um filho. Passado algum tempo, e a promessa ainda não tinha se cumprido, Abraão e Sara, eles resolvem dar uma ajuda para Deus, como eu já havia comentado com vocês. Então, o que Sara faz? Sara diz para Abraão, toma minha serva, Agar, e você vai ter um filho com ela, e o filho que ela conceber será meu. Tá? Será meu, eu vou tomar ele para mim, vai ser o meu filho, e Deus vai abençoar. Então eles decidem agora ter um filho por meio de uma escrava, que era Agar. Quando esse filho nasce, você vai ver que esse filho ele vai começar, não Ismael em si, mas a situação que se criou em torno disto vai começar a trazer alguns problemas, como eu já disse na aula passada. Então Deus vai aparecer agora para Abraão, quando Abraão já tinha por volta, vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção cronológica, né? Basicamente, Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Deus vai fazer promessas e você vai ver que Ismael, filho de Agar, a escrava, nasce quando Abraão tinha 86 anos. E agora, quando ele está com 99 anos, Deus aparece de novo. E quando ele está com 99 anos, Deus vai dizer, Abraão, chegou a hora de cumprir a promessa. E ele diz, daqui 1 ano, você vai conceber um filho de Sara. E você vai chamar ele de Isaque, porque ele é o filho da promessa. Tá? Então, quando Abraão completa 100 anos de idade, ele agora
gera Isaac. Por isso que vocês vão ver aqui essa estrelinha aqui embaixo, ó, Isaac, o filho da promessa. Tá? Nasceu Isaac. Aqui tinha nascido Ismael quando ele tinha 86, Isaac nasce com 100 anos, quando Abraão completou 100 anos. Detalhe, só para vocês entenderem um pouco da história desses 3 patriarcas, eu vou contar algumas curiosidades. Abraão, Isaac e Jacó. E depois de Jacó a gente vai ver um pouquinho José também. Mas eu quero me deter aqui antes da gente prolongar, porque aqui tem muitas revelações no que diz respeito a nós que somos a igreja. Deus deixou, se eu não me engano em Salmos, a Bíblia diz assim que Deus, ele fala por meio de parábolas. Tá? O que são parábolas? Jesus contava muitas parábolas. Ele usa histórias para revelar princípios proféticos. E no Velho Testamento, Deus usou muitas histórias de personagens para contar princípios do reino de Deus. Tanto que o próprio Deus, ele diz que ele falaria por parábolas e ainda assim muitos não entenderiam. A gente sabe que isso se aplica a Jesus, mas a verdade é que não foi só Jesus que falou por parábolas. A Bíblia toda está se comunicando, é uma das formas de Deus falar conosco. Então você vai ver que Abraão, ele vai ser na Bíblia uma figura do próprio Deus aqui, Abraão. Abraão, ele vai contrair, basicamente ali ele vai ter 2 filhos, primeiro com Agar, uma escrava, e depois ele vai ter um com Sara. Você percebe que quando a gente fala da obra de Deus, do reino de Deus, Deus ele vai ter um povo primeiro, que é o povo que ele chama por primeiro na cronologia da história, que a gente vai ver hoje também. Quem que é esse povo? Israel. Agora, na nova aliança, vocês vão ver que Deus agora vai ter um povo, também, de novo, que é a igreja. Perceberam que isso está tipificado lá em Abraão, quando ele tem 2 filhos, Ismael e Isaque? Quando a gente vai ler a Bíblia, o apóstolo Paulo, talvez você diga, tá, mas Tiago, o que isso importa para nós hoje? Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando nós formos estudar o Novo Testamento, e a gente vai estudar o Novo Testamento, cartas como Efésios, Gálatas, Romanos, Hebreus, vocês vão começar a perceber que o apóstolo Paulo, que é quem escreve a maior parte do Novo Testamento, ele vai usar essas figuras aqui, para explicar qual é a origem da igreja nas promessas do Velho Testamento. E ele vai começar a dizer o seguinte, por exemplo, você lê Gálatas 3 ou Gálatas 4, pode anotar, você vai ler em casa e você vai perceber isso. Gálatas 3, Gálatas 4, você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte, que Abraão teve 2 filhos, e que esses 2 filhos representam o quê? As 2 alianças. Ele diz, o que é isso senão uma alegoria, né? Que ele teve 2 filhos, esses 2 filhos representam as 2 alianças. O primeiro filho representa a primeira aliança com o povo de Israel, e o segundo filho representa a segunda aliança. Eu pergunto para vocês, quando você participa da ceia, o que você pega lá na mão e o que você diz? Este cálice é o sangue da nova aliança. Ou seja, por que é nova? Porque já existia uma antes. Deus selou uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, e Deus vai fazer agora uma nova aliança, uma segunda aliança com a igreja, por meio de Jesus. Quando você olha para os 2 filhos de Abraão, que é Ismael e Isaque, você tem ali uma tipologia das 2 alianças, entende? Só que é interessante porque você vai perceber que o próprio Deus vai mostrar que a primeira aliança não era da vontade dele. Aquela primeira aliança, ela é chamada de aliança da carne. Por quê? Lembra da história de Abraão? Abraão quis dar uma ajudinha para Deus, gerou um filho que não era segundo a promessa, um filho da carne. Gálatas 4 vai falar disso, ele vai dizer que esse primeiro filho representa a primeira aliança, que era uma aliança da carne, que não tinha o poder de salvar, ela apenas apontava para a aliança que viria em seguida. Quando chega no Novo Testamento, nós vamos ter a segunda aliança, onde vai falar da promessa de Deus. E olha, interessante, aqui você vai ter um paralelo entre a carne e a promessa. E é nessa promessa que Deus vai dizer assim, que os da carne, eles diz, são escravos, como Agar. Lembra que Agar, ela era uma escrava de Sara e ela era uma escrava egípcia?
Ele diz, os que estão debaixo da primeira aliança são escravos, assim como Agar, sua mãe. Ele diz, mas os que estão debaixo da promessa, isso inclui quem? Nós. Os que estão debaixo da promessa, esses é que são livres, como Sara. Tá? Inclusive, Ismael, ele vai chamar assim, que é a Jerusalém de baixo, a que existe. Ele diz, mas Sara representa a Jerusalém do alto, ou seja, a nova Jerusalém, que ainda há de vir. E no final, Paulo ainda vai dizer o seguinte, ele vai citar as palavras do próprio Deus lá em Gênesis. Ele vai dizer assim, lança fora o filho da escrava. Quem já leu esse texto em Gênesis? O que Deus diz para Sara e para Abraão? Sara diz assim para Abraão, manda esse filho e essa escrava embora, porque eles estão zombando do meu filho. Abraão, por ser pai dos dois, ele fica com o coração pesado, certo? E eu acho que a gente também, talvez, nessa situação, ficaria da mesma forma. Mas o que Deus faz? Deus fala para Abraão, manda ele embora. Ele diz, porque quem vai herdar a promessa é Isaque. Entende? Por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? De maneira nenhuma. Deus estava contando uma história que Ele iria revelar através de nós, a igreja, o povo de Deus. Por isso Deus diz, olha, pode mandar, eu vou cuidar deles, eles também vão ser uma grande nação, mas a promessa é para o filho da promessa, aquele que veio em segundo lugar, mas que a promessa foi feita muito antes de ser gerado o filho da carne. Paulo, lá em Gálatas, vai dizer, os filhos da promessa são quem? A igreja do Senhor. Por isso que Jesus, é importante entender essas histórias, porque vocês vão entender os evangelhos, vão entender a linguagem de Paulo. Quando Jesus fala com os fariseus, com os sacerdotes, quem lembra daquela passagem, João, onde Jesus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? O que Jesus estava falando ali? Geralmente, até nós como crentes pentecostais, a gente cita isso nas nossas pregações, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, se você analisar o contexto dessa passagem, o que Jesus estava falando? Ele estava tendo um diálogo com fariseus, com sacerdotes, com o povo de Israel, dizendo que eles precisavam ser livres, porque eles ainda eram escravos. E aí, o povo judeu da época ali, eles dizem para Jesus, mas Jesus, nós já somos livres, nós temos por pai Abraão. E Jesus diz, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, vocês não iriam me perseguir ou me matar. Entende? O que Jesus está dizendo para o povo? Vocês se consideram filhos de Abraão, mas Jesus está dizendo, vocês não são filhos de Abraão. Aí, eles eram segundo a carne, vale deixar isso claro, né? Eles eram segundo a descendência, segundo a genética, o sangue que corria nas veias, mas o que Jesus estava querendo mostrar, que as promessas feitas a Abraão de abençoar todas as descendências da terra, não estava ligado à genética, ao sangue, mas sim às promessas que Deus havia feito. Então você vai ver que tanto Jesus, ele vai dizer assim, vocês não são filhos de Abraão. Jesus vai dizer que até de pedras Jesus podia suscitar filhos a Abraão. Paulo, ele vai dizer assim, que os filhos de Abraão não são o segundo a carne, mas sim segundo a promessa por meio de Jesus. Quem crê em Jesus se torna, pela fé, filho de Abraão, herdeiro das promessas de Deus. Então, quando a gente olha para figuras como, por exemplo, Abraão sempre vai ser uma figura de Deus. Isaque, uma figura em alguns contextos da igreja, que somos filhos da promessa, e em alguns contextos, Isaque até é uma figura do próprio Cristo. Tá? Vou mostrar para vocês. Quando Deus, depois de já ter gerado Isaque e tudo mais, Deus ele vai fazer uma última prova com Abraão. Ele vai dizer assim, pega o teu único filho, veja que Abraão tinha 2 filhos, mas Deus só considerava o da promessa. Tanto que ele vai dizer, lança fora o da escrava, porque ele não herdará com o da promessa. Isso tem promessas, irmãos, para aquilo que a gente vai estudar, que é o milênio. Muitas pessoas hoje desenvolvem uma certa idolatria pelo Israel terreno. Tá? E de fato, Israel vai entrar no milênio também como nação. Mas
as heranças, as promessas de ser reis e sacerdotes no milênio, ela está para aqueles que são chamados filhos da promessa por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, qualquer gentil, qualquer pessoa espalhada pelas nações que aceita Jesus se torna igreja e herdeiro das promessas. E os próprios judeus que se convertem a Cristo também se tornam igreja e herdeiros da promessa. Mas fora de Cristo não existe salvação e nem promessa. Entende? Então, quando a gente fala de Israel segundo a carne, nós precisamos ter um cuidado, porque eles vão entrar no milênio, como nação também, mas para ser reis e sacerdotes, que a gente vai estudar lá na frente, é necessário aceitar a Cristo. Tá? Então, resumindo, nós temos aqui Abraão, Isaac e Jacó. Isaac vai ser uma figura de Cristo em muitos momentos. Deus prova Abraão e Deus vai dizer para Abraão assim: Abraão, entrega o seu único filho. Quando ele diz isso, Abraão pega Isaac, pega ali um jumentinho, coloca a lenha e leva até um monte chamado Monte Moriá. Falei sobre isso na aula passada. Essa figura é a figura do próprio Deus entregando Jesus por nós. Por quê? Você vai ver que quando eles estão subindo o Monte Moriá, você tem Abraão levando o seu filho para o sacrifício e o próprio Isaac carregando a lenha nas costas. Você tem uma figura do próprio Cristo sendo entregue por Deus. A Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus, na figura de Isaac, vem, pega a lenha, pega a cruz, carrega sobre as suas costas e vai para o sacrifício. Então, você tem toda essa figura aqui em Abraão e Isaac. Só que depois disso, passa-se um tempo e agora Isaac vai continuando nessa figura de ser uma figura de Cristo. Você vai ver que Isaac vai se casar com Rebeca. Essa figura, irmãos, a gente vai estudar quando a gente tiver um módulo sobre o arrebatamento o ano que vem. Porque você vai perceber que Isaac, ele é uma figura de Cristo nesse sentido também. Vê que Abraão, ele chama um servo chamado Eliezer e diz para Eliezer, vai para uma terra muito distante, você vai lá achar uma esposa para o meu filho e quando ela estiver pronta, você vai trazer ela. Então, Eliezer sai e ele vai para essa terra distante, onde tinha os parentes, que era Labão, né? Os pais de Labão, e ele vai pegar Rebeca. Quando Rebeca está pronta, ele traz Rebeca. E você vê que Isaac sai ao encontro de Rebeca no meio do caminho para se encontrar com ela. O que a gente tem aqui? Uma figura da vinda de Cristo e do arrebatamento. Quando o Espírito Santo, Jesus foi ao céu, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para preparar uma noiva, que somos nós, a igreja. E é o que ele está fazendo hoje, ele está preparando uma igreja como uma virgem e pura para se encontrar com o seu noivo que é Cristo. Quando a igreja está pronta, agora o Espírito Santo vai nos levar, isso vai ser chamado de arrebatamento. Só que a Bíblia mostra que o próprio Jesus, lá em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, que o próprio Jesus ele desce dos céus e a gente se encontra sobre as nuvens. Você tem essa figura aqui em Isaac também. Se não bastasse isso, depois nós vamos ter aqui Jacó. Isaac, ele vai casar com uma mulher que é Rebeca, como a gente já viu. E olha só que interessante, eu vou citar uma curiosidade aqui para vocês. Quando você olha para esse período, vocês vão perceber aqui um detalhe. Exatamente aqui, pouco antes de Isaac casar com Rebeca, nós vamos ter a morte de Sara, a mãe de Isaac. Vocês sabiam que Sara, aqui é só uma questão de curiosidade, Sara é a única personagem bíblica que a Bíblia fala a idade no que diz respeito às mulheres? A Bíblia diz que Sara morreu com 127 anos. Você não vai encontrar a idade de mulher na Bíblia em nenhuma delas, a não ser de Sara. É engraçado porque até agora a gente falou da idade de vários homens, mas não foi citado nenhuma de mulher. A única vez que é citado a idade de uma mulher é a morte de Sara. Tinha 127 anos. É engraçado, ontem a gente teve o aniversário da irmã Marinês.
né? E como de costume, né? Homem geralmente é assim. Eu cheguei para ela, dei um abraço e disse: "E aí, quantos anos?", né? E ela deu aquela paradinha. Não vou citar aqui para não ficar registrado no vídeo, mas ela disse: "Ah, eu tô com tanto", né? E eu fiquei pensando, poxa, olha como às vezes a mulher tem mais dificuldade de registrar, né? Curiosamente, na Bíblia a gente vê a mesma coisa. A gente vê sendo citada a idade de muitos homens, mas essa é a única vez que a gente vê a menção da idade de uma mulher, tá? Mas isso é só uma questão de curiosidade. Voltando à história, Jacó tem uma história muito legal. Você vai ver que Isaac, o pai de Jacó, quando ele vai gerar, ele casa com Rebeca, e a Bíblia diz que ele orou para que Rebeca tivesse filho. Por que Isaac orou para que Rebeca tivesse filho? Você sabia que os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os três casaram com mulheres que eram estéreis? Sara não podia ter filhos. Deus vai ter que fazer a promessa e vai gerar um filho quando Abraão tinha 100 anos. Rebeca não podia ter filhos. Se você ler lá em Gênesis 25, você vai perceber exatamente isso. Gênesis 25, 20 diz que Isaac casou com Rebeca e começou a orar para que ela tivesse filhos. No versículo 26 vai dizer que ele teve filhos, mas diz que ele já tinha 60 anos. Preste atenção, ele casou com 40 e começou a orar para ter filhos. Diz que ele teve filhos quando teve 60. Perceberam que basicamente, para quem calcula, Isaac passou 20 anos orando para poder ter filhos, né? Geralmente a gente olha e se passou apenas 6 versículos da Bíblia, mas nesses 6 versículos passou 20 anos de história. E aí entra uma questão, né, que a gente pode aplicar. Vocês já pararam para pensar assim, como muitas vezes nós como igreja a gente é imediatista, do tipo, eu oro agora e eu quero a minha resposta agora. A gente olha e diz assim, não, Isaac orou e Deus atendeu. Mas quando você para analisar, foi um período de 20 anos até a resposta chegar. Então, quando a gente segue, Isaac ele vai ter 2 filhos. Olha que interessante. Quantos filhos? 2. Quais são o nome desses 2 filhos? Quem lembra? Esaú e Jacó. De novo, nós vamos ver a mesma coisa que aconteceu com Ismael e com Isaac. A Bíblia vai dizer assim que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Esaú era o primogênito, o mais velho, mas você vai ver que o filho que vai herdar as bênçãos, as promessas, são Jacó. Aqui surge uma coisa que a gente vai estudar o ano que vem também, que é soteriologia, a doutrina da salvação. O que a gente tem na soteriologia? Existe um debate muito grande entre calvinismo e arminianismo, entre monergismo e sinergismo, tá? Para quem entende isso, sabe do que eu estou falando. Para quem não entende, não tem problema. O que é isso? Basicamente, são 2 formas de entender como Deus salva. Uns vão dizer que Deus predestina, que Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai, e outros vão entender que não, que Deus ele disponibilizou a salvação para todo mundo, mas que há uma necessidade de você corresponder com o chamado de Deus também. Então, quando a gente olha para essa passagem, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, muitas pessoas vão pegar lá em Romanos 9 e vão dizer, tá vendo? Deus escolheu um ainda no ventre e deixou o outro de lado. Mas calma, a gente vai estudar isso aqui o ano que vem também, tá? Então, quando chega em Jacó agora, ele vai herdar as promessas de Deus, sendo mais novo. E Jacó, ele vai ter 12 filhos, tá? Resumindo a história de Jacó, ele vai casar com 2 mulheres. Uma delas, a que ele mais amava, também era estéril. Abraão casou com uma mulher estéril, Isaac com uma mulher estéril, Jacó com uma mulher estéril também. Você percebe que Deus veio fazendo sucessivos milagres na história, assim como a gente vê hoje também essa possibilidade, né? Deus ele faz milagres até hoje. Agora, Jacó ele vai casar e ele vai ter aqui 12 filhos, dentre eles, um deles que merece muito destaque é José. Por que José, irmãos?
Porque José é uma figura de Cristo em diversos momentos. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu não vou ter tempo de explicar tudo isso para vocês. Tem mais de 30 paralelos entre o que aconteceu na vida de José e o que aconteceu na vida de Jesus. Mas um deles que eu acho muito lindo é, vocês perceberam como José, quando ele vai para o Egito, depois de ser tentado, depois de ser vendido por 20 moedas de prata, quando ele vai para o Egito, ele vai ser preso. Entre dois homens ele vai estar no cárcere, que é o copeiro e o padeiro. Depois José vai ser livre da prisão e ele vai assumir o governo ao lado do faraó. Então ele vai se tornar governante de todo o Egito e das nações junto com o faraó. Quando você olha para Cristo, você tem a mesma figura. Cristo foi tentado diversas vezes, foi traído pelos seus irmãos, assim como José. Ele, além de ser traído, foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus, ele vai ser morto entre dois ladrões. José esteve entre dois homens, o copeiro e o padeiro. Jesus vai estar entre dois ladrões na cruz, mas quando Jesus morre e ressuscita, a figura de sair da prisão, você tem exatamente isso. Você tem agora Jesus assumindo o reino, e ele vai governar junto com o Pai, assim como José junto com o faraó. E um detalhe bem importante, já que a gente falou de Israel primeiro, é que vocês vão lembrar que os irmãos de José, que haviam traído ele, que haviam vendido ele por moedas de prata, eles vão ir para o Egito num período onde havia quantos anos de fome, irmãos? 7, tá? 7 anos de fome vocês vão ver ali, tá? Agora, olha o detalhe, irmãos. Na primeira vez que eles se encontram com José, nenhum dos irmãos de José reconheceu José. Eles só vão reconhecer José porque José se dá a conhecer no segundo encontro. Concordam comigo? Segundo encontro. Vocês perceberam que os irmãos de José, eles são uma figura do povo de Israel, que até hoje, como nação, eles não reconhecem a Cristo como seu Messias? No primeiro encontro que Jesus veio, na primeira vinda, o povo de Israel não o reconheceu. Vocês vão perceber que, segundo as promessas bíblicas, Israel só vai conhecer Jesus, está lá em Zacarias, quando Jesus se manifestar pela segunda vez, na segunda vinda. Então, vocês vão perceber que existem muitos paralelos bíblicos. E detalhe, isso se deu naquele período onde houve 7 anos de fome. No livro do Apocalipse, a gente falou que a gente vai estudar, existe um período de 7 anos de tribulação. Então, a segunda vinda, ou o momento em que o povo de Israel vai conhecer Jesus, está ligado a esse segundo encontro. Porém, vamos lá. Seguindo a história, vocês vão ter agora o povo indo para o Egito. E aqui eu vou citar 2 passagens para vocês. Nós temos, lembra que eu falei para vocês de chave de tempo? Nós temos 2 chaves de tempo. Já que a gente não tem aqui bem a idade de todos eles, nós vamos ter um período de 400 anos, que vai desde Abraão até a libertação, e nós vamos ter aqui embaixo um período de 430 anos, desde a promessa até que é dado a lei a Moisés lá no Monte Sinai. Por que eu mostro isso para vocês? Depois eu vou deixar as referências para vocês, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Tanto no livro de Êxodo, como no livro de Atos dos Apóstolos, ou no livro de Gálatas, vocês vão encontrar Deus falando de períodos de tempo, né? Por exemplo, desde a promessa até a lei, a Bíblia diz que se passaram 430 anos. Tá? E aqui vale lembrar uma coisa que eu já vou deixar registrado, que se você ler uma Bíblia normal, as nossas Bíblias, geralmente ela vai dizer que houve 430 anos de escravidão. Mas quando você lê a Septuaginta, expliquei isso para vocês na aula passada, a Septuaginta foi uma versão
que foi uma encomenda de Ptolomeu II, onde eles traduziram o Velho Testamento, né? Foram 70 sábios, 70 anciões que traduziram em 70 dias, né? Saiu a Septuaginta. Na Septuaginta, quando você lê, você vai ver que o texto não diz que a descendência de Abraão, né, ficaria 430 anos em escravidão. O texto diz que eles ficariam 430 anos peregrinando e em certo momento eles também passariam por escravidão. Ou seja, quando a gente olha para esse espaço de tempo, desde a promessa até a lei, quando Moisés tira o povo do deserto, vocês vão ver que se passou 430 anos, mas não só de escravidão, porque o povo só foi escravo aqui, depois que José morreu o faraó dos dias de José, e se levanta outro faraó que não conhecia José e o povo, e agora vai escravizar o povo. Então, há um período ali, um intervalo de 64 anos, então nasce Moisés, os primeiros 40 anos de Moisés o povo ainda era escravo, e depois Moisés vai para o deserto, ele fica mais 40 anos, então é mais 40 anos que o povo ainda é escravo, e depois Deus vai chamar ele na sarça para libertar. Então vocês vão perceber que o período de escravidão não foi 430 anos. Se você calcular, no máximo 144 anos de escravidão, é o que a gente vai ter na história. No que isso vai fazer a diferença? Isso é só uma informação cronológica que eu estou passando para vocês. Para quando vocês forem estudar, daqui a pouco vocês começarem a perceber essas questões. Passando disso, irmãos, eu tenho aqui a história de Moisés. Então, Moisés é interessantíssima a história dele, porque nós temos aqui em Moisés diversas figuras. Quando a gente for estudar o livro de Êxodo, vocês vão perceber que em Moisés existem diversas figuras apontando para Jesus também. Mas uma das figuras que eu gosto muito em Moisés é a idade dele. Porque Moisés, a Bíblia vai dizer que ele viveu 40 anos no Egito como príncipe, né? Desses 40 anos, essa primeira porção, esse primeiro período da história, ele viveu 40 anos e você vai ver que ele vai ser tirado das águas em um cestinho, onde a sua mãe havia calafetado com betume, né? Quem lembra disso? Tá? Vocês sabiam que na Bíblia todos os números são proféticos, tá? Número é uma coisa assim, impressionante. Você precisa começar a desenvolver o hábito de prestar atenção nos números que aparecem na Bíblia. Existe uma linha de interpretação onde você vai ver que se você multiplicar o número 40 pelo jubileu, quando a gente comemora casamento, o que é um jubileu? 50 anos. Vocês sabiam que esse termo jubileu, ele veio da Bíblia? Porque Deus havia dado uma lei para o povo, onde Deus havia dito assim, vocês contam 7 dias, vocês trabalham durante 6, no 7º é um dia de descanso. Então vocês vão contar agora 7 anos, vocês trabalham durante 6 anos, o 7º é descanso, tá? Então era o ano sabático, né? Aí Deus vai dizer, agora vocês contem 7 vezes 7 anos, que vai dar 49 anos. O 50º, né, o ano 50, ele vai ser chamado de jubileu. Vocês vão descansar também. Então perceberam que o povo descansava no 7º dia, no 7º ano, e a cada 50 anos o povo ainda descansava de novo, pelo menos era o que Deus havia ordenado. Vocês precisam descansar e precisam deixar a terra descansar durante todo aquele ano. Aí você vai dizer, mas como que o povo sobrevivia? Deus havia dito assim, que se vocês forem obedientes e guardarem, ele diz assim, eu vou abençoar e vocês vão ter o que comer, porque a terra vai produzir durante o ano sem vocês trabalharem. Então, havia uma promessa de Deus. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver mais adiante que o povo vai ir para o cativeiro, justamente por não guardar essa lei, que era deixar a terra descansar a cada 7 anos, um ano. Trabalhar 6 anos e no 7º deixar a terra descansar. O povo deixou de guardar essa lei durante 70 anos, 70 ciclos de 7. Quando completou 70, Deus vai dizer, agora vocês vão sair da terra, vocês vão ser levados como escravos e eu vou deixar a terra descansando por 70 anos.
porque vocês não pouparam esse ano que era o ano sabático. Tá? Então eu já vou explicar isso de novo. Mas por que eu citei o jubileu aqui, que era esse ano a cada 50 anos que o povo deveria deixar a terra descansar? Porque quando você multiplica o número 40 por um jubileu, que é 50, você vai ver assim, ó, que 40 vezes 50 é o equivalente a 2.000. É como se o período da idade de Moisés também estivesse apontando para 2.000 anos. Ó. Você tem 40, 40 e 40. Se você somar 40 jubileus é 2.000, né? 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos de história. Vocês perceberam que Deus estava contando uma história por meio da vida de um personagem? Então, olha só o que acontece. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele é um príncipe no Egito. Só que quando chega aos 40 anos, que ele está entre o Egito, que era uma nação, eram gentios, estrangeiros, Moisés, ele mata um homem, né? Ele mata um homem, e ele vai fugir para o deserto de Midian. Lá em Midian, agora passou-se 40 anos, que representa o número 2.000, tem mais 40 anos, nesse ciclo ele foge para o deserto de Midian. Nesse período, ele vai contrair a primeira aliança dele, o primeiro casamento. Ele vai casar com uma mulher chamada Zípora, né? Que era filha de Jetro, sogro de Moisés. Vocês lembram dessas histórias, né? Ele contrai a primeira aliança nesse ciclo. Então ele passa 40 anos no deserto e de repente, quando completou 80 anos, isso tudo está lá em Atos dos Apóstolos, Atos 7 vai falar dos 40 e 40 anos de Moisés, 120, né? Você vai perceber então que agora Deus levanta Moisés quando ele tinha 80 anos de idade, exatamente aqui, ó, em Êxodo 7. E Deus vai chamar Moisés para se tornar o libertador. E Moisés, ele volta agora ungido debaixo do poder do Espírito Santo. Vocês lembram da sarça de Moisés? Quando Deus aparece no meio da sarça, o anjo do Senhor está ali e ele diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Tá? Quando a gente viaja para Israel, a gente sobe o Monte Sinai, e lá na metade da subida você tem um mosteiro de Santa Catarina, lá você tem uma sarça, porque segundo a tradição eles acreditam que ali é o local onde Moisés teve o primeiro encontro com Deus. E Deus aparece ali e diz: você vai voltar para o Egito, vai libertar o meu povo e vai trazer eles de volta aqui no Monte Sinai. Então veja que Deus manda ele libertar o povo e trazer no mesmo lugar que ele apareceu para Moisés. Para quem não sabe, o Monte Sinai também é o mesmo lugar onde Elias fugiu de Jezabel, que é chamado de Monte Horebe, né? Ele é na Cordilheira do Sinai. Então, aqui vem a libertação, quando Moisés agora recebe a unção de Deus lá na sarça. Lembra que Deus dá poder a Moisés? Olha, derrama água na terra, aí fica vermelha como sangue. Cobre o teu braço, ele fica como lepra. Aí ele diz: você vai lá pega o teu cajado, né? Ele diz: larga no chão e se transforma numa serpente. Aí ele diz: eu te ungi, você tem poder, você vai fazer milagres e sinais. Volta para o Egito que agora tu vai libertar o meu povo. Aqui nós temos uma figura de Cristo. Vocês vão ver hoje também, né? Olha aqui, ó, 40 e 40 é como se a gente tivesse ali 2.000 anos mais 2.000 anos, dá 4. Quando Cristo vem, ele não vem no 4º milênio, ele não é ungido com o Espírito Santo, ele não faz milagres, poder, prodígio, para libertar um povo agora, que ele vai chamar de igreja. Você tem toda essa figura sendo revelado na história, nos personagens, nos números que estão ali. Detalhe, olha só que interessante, eu falei para vocês que Moisés, nesse segundo ciclo de 40 anos, ele contrai a primeira aliança com uma mulher chamada Zípora, com a qual ele vai ter também 2 filhos, né? Agora, no segundo ciclo, no terceiro ciclo da idade de Moisés aqui, quando ele já havia tirado o povo do Egito, vocês sabiam que ele casa com uma mulher também, uma mulher cuxita, que era uma estrangeira? Ele vai contrair a segunda aliança. Inclusive, para quem lembra da história, foi nesse momento, quando ele tem a segunda aliança, que a sua irmã e Arão chegam diante dele para brigar com ele por causa dessa situação, e Deus intervém e faz com que ela fique leprosa também, né?
Então você vai ter toda essa situação. Ele contraiu a segunda aliança exatamente nesse período. Quando você olha para a história que a gente está vivendo, é a mesma coisa. Deus, né, fez uma primeira aliança com o povo de Israel, aqui nesse período, e quando ele vem agora, ele vai fazer uma segunda aliança, que é a da qual a gente faz parte, a igreja. O que eu quero mostrar com isso para vocês? Que no decorrer da história, Deus vem usando vários personagens para revelar a mesma coisa. Ele conta diversas e repetidas vezes histórias diferentes, personagens diferentes, mas ele vem revelando sempre a mesma coisa. Ele está contando a história da humanidade por meio de parábolas. Então, olha só que interessante. Entendendo que aqui Moisés liberta o povo, faz uma aliança no Sinai, vem a lei, né? A partir daqui a gente vai ter muita coisa, porém, como o tempo é curto e eu ainda quero passar algumas coisas para vocês hoje, eu vou pular a história de Moisés, porque a gente vai ter tempo para isso futuramente. Depois de Moisés, entra um período de tempo um pouquinho mais complicado de calcular, que é o período de Juízes. Moisés, depois de 120 anos, se você somar 120 jubileus é 6.000 anos, ele vai passar a autoridade dele agora para Josué. Tá? Vocês sabiam que a palavra Josué, no hebraico, é o mesmo que Jesus no grego, no Novo Testamento? É como se Moisés morresse e agora quem assume depois de 120 anos, que aponta para 6.000 anos, é o próprio Jesus de novo, entende? É como se ele assumisse agora. Só que Josué vai introduzir o povo na Terra Prometida, assim como a Bíblia vai mostrar que Jesus, depois, ela dá a entender que depois de 6.000 anos introduz o povo no milênio, que é um estudo também. Porém, essa porção que a gente vai estudar de história, de Josué até Reis, vocês vão perceber que a gente não tem uma cronologia exata, porque Josué morre e se levanta o período mais obscuro da história bíblica, que é o período de Juízes, onde você vai ver na Bíblia o livro de Juízes, onde diz assim, que o povo, Josué quando morre não deixou nenhum líder e o povo se corrompeu. Então, passava-se 40 anos, Deus levantava um juiz, passava-se 40 anos, Deus levantava outro juiz. Então você tem ali Sansão, Baraque, Jefté, Débora, você vai ter várias histórias bíblicas que a gente ouve nas pregações, mas que às vezes a gente não consegue recordar tudo, né? Só que não tem uma cronologia, um período de tempo, exceto quando Deus vai dizer lá em 1 Reis 6, verso 1, que Deus vai dizer que se passaram 480 anos, aqui desde a libertação, desde a lei, até a construção do templo de Salomão. Então a gente sabe pela cronologia que desde que a lei foi dada lá no Monte Sinai até a construção do templo de Salomão, quando se começa essa obra, se passaram 480 anos. Então você tem ali a história de Josué e a conquista da Terra Prometida, você tem a história de Juízes todas, e você tem 1 Samuel, 2 Samuel, até onde começam os reis de Israel. E aí, vamos lá, Israel teve quantos reis que reinaram sobre todo o povo, enquanto era uma única nação? Apenas 3. Quando a gente olha para a história, a gente vai ter isso aqui, o período de Samuel. Vocês vão lembrar da história de Samuel, né? Onde naquele tempo o tabernáculo estava meio que abandonado, os filhos de Eli, eles não sacerdotavam direito diante de Deus, e Ana vai fazer uma oferta, dizendo assim, se tu me deres um filho, eu vou te dar ele para te servir. Então, nesse contexto, surge Samuel. Samuel, ele foi um pouco de tudo. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele também foi juiz. Ele legislava sobre o povo, porque até então não havia reis.
Mas então o povo agora começa a pedir um rei. O povo começa a dizer: olha, a gente quer ser como todas as outras nações, a gente também quer ter um rei. E Samuel chega para Deus e diz: olha Deus, o povo está me desprezando, o povo não me quer mais. Só que Deus diz: o povo não está te desprezando, o povo está me desprezando, porque eu era o rei deles. Mas o povo quer ser como os demais povos, né? Eles querem um rei como os outros. Então Deus vai dizer: então levanta um rei para eles. E vai surgir o primeiro personagem, que é Saul. Saul, ele vai ser da tribo de Benjamim, e vai ser o primeiro rei. E no início ele era um homem bom, mas logo no princípio ele já se perverte das mais diversas formas, tá? E Saul, ele não vai agradar a Deus. Então Deus vai enviar Samuel, que ainda estava vivo, para consagrar um menino segundo o seu coração, que era Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele vai reinar sobre o povo de Israel. Detalhe, vocês lembram do que eu falei dos 120 anos de Moisés? Né, que ele reinou 40, mais 40, mais 40? Se vocês olharem para esses 3 reis, vocês vão ver o mesmo padrão de Deus, porque Deus trabalha com padrões. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e quando Davi está prestes a morrer, ele levanta o seu filho, Salomão. Salomão reinou quanto? 40 anos, entenderam? Então nós temos aqui uma cronologia bíblica. Davi, ele tem um coração segundo Deus, né? E ele vai dizer: Senhor, a tenda, o tabernáculo que o Senhor deu para Moisés, ele está caindo aos pedaços, está, sabe, chegando ao seu final. Então Davi, ele vai pegar a Arca da Aliança e ele vai trazer até Jerusalém, e ele vai introduzir em uma tenda que ele mesmo fez. Essa tenda não tinha repartições, não tinha sacrifícios, você não tinha que levar nada lá. E lá Davi dançava diante da arca, diante da presença de Deus. Olha o detalhe, irmãos. Nós tínhamos o tabernáculo de Moisés, tem a tenda de Davi, e agora Davi vai dizer: eu vou fazer uma casa para Deus. Só que Deus diz: não, Davi, você derramou muito sangue, então tu não vai construir, mas eu vou deixar que o teu filho construa para mim. Então Salomão, quando vem, ele vai construir uma casa para Deus, que é conhecido como Templo de Salomão, tá? O que é interessante nessas histórias? Quando você vai para o Novo Testamento, Deus diz assim, ó: eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Deus não fala do tabernáculo de Moisés, não fala do templo de Salomão, não vai falar do templo de Zorobabel, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele fala do tabernáculo caído de Davi, que era aquela tenda que não tinha repartição, que não tinha sacrifícios, que não tinha sacerdotes específicos que podiam ministrar, que simplesmente as pessoas chegavam ali e adoravam a Deus por quem Ele é. Deus está dizendo: é isso que eu queria que acontecesse no meio do meu povo. Não era o derramamento de sangue, porque você vai ver na Bíblia que Deus diz assim, ó: nem que derramasse todo o sangue do mundo, não seria o suficiente para um sacrifício. Davi escreve nos Salmos, ele diz: eu sei que o derramamento de sangue e sacrifício não é o que te agrada, se fosse, eu te daria. Ele diz: mas o que te agrada é um coração quebrantado e compungido diante do Senhor. Estão entendendo? Então, nós temos aqui várias histórias acontecendo, e o detalhe é justamente que aqui começa o período da monarquia de Israel, onde eles começam a ter reis. Porém, nós vamos ver aqui uma história muito interessante. Eu só vou fazer uma pausa para mostrar algo para vocês no termo de Bíblia, né? Quando a gente acompanha aqui embaixo, vocês vão perceber o seguinte, ó, que até essa linha amarela, os primeiros 2000 anos, até chegar em José, era só o livro de Gênesis. Agora, de Moisés até Salomão, que é o que a gente está falando agora, você tem o livro de Jó, você tem Êxodo, você tem aqui, ó, Levíticos, Deuteronômios. Levítico está aqui em cima, bem pequenininho, porque ele foi escrito praticamente naquele período de um mês, né? Você tem Números, Deuteronômios foi em um dia, você tem Josué, que é a entrada na Terra Prometida, você tem Juízes, que é o período de 480 anos, você tem o livro de Ruth,
Depois a gente vai ter aqui, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Perceberam quantos livros foram acontecendo agora, até chegar no período de Saul, Davi, Salomão, né? É por isso que quando você pega a sua Bíblia, você vai encontrar o quê? Livros como, por exemplo, Salmos. Salmos, não todos, mas a maioria foi escrito no tempo de Davi, por Asaf. A gente tem alguns salmos, para quem não sabe, que era lá do tempo de Moisés, do tempo de Corá, né? Mas a maior parte dos salmos foi aqui em Davi. Você pega Provérbios de Salomão ou Cantares de Salomão. Está vendo aqui onde está na cronologia da história? Você pega 1 Reis e 2 Reis, onde vai aparecer vários profetas, né? É nesse período da história também, tá? Agora, seguindo em diante, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma história que ela é muito importante para nós como igreja, tá? Como igreja, eu acho que todo mundo precisaria entender essa ruptura que aconteceu depois do reinado de Salomão, onde Israel se tornou dois, né? O povo do norte e o povo do sul e o povo do norte. Só para vocês entenderem, quando a gente chega em Salomão, nós temos aqui o seguinte evento acontecendo. Deus havia dado lá em Deuteronômio, tá? Para quem lembra, Deuteronômio foi nos dias de Moisés, logo no finalzinho da vida de Moisés, dos 120 anos, Deus havia dado várias leis em Deuteronômios. Deuteronômios, ele é como se fosse uma recapitulação de toda a lei que Deus deu, não só no Monte Sinai, mas durante o período que o povo esteve no deserto. Então, no livro de Deuteronômios, Deus deu várias leis, como por exemplo, Deus diz: quando vocês pedirem um rei, esse rei não deve ter muitos cavalos. Parece brincadeira, mas Deus estava anunciando uma coisa que ia acontecer. Por quê? Porque os cavalos eram usados para guerra, né? Para puxar os cavalos e tudo mais. O que Deus estava dizendo? Eu não quero que vocês se preocupem com a guerra, porque eu vou proteger vocês. Tá? Deus havia dito: eu não quero que esse rei tenha um monte de mulheres, porque essas mulheres vão fazer com que esse rei afaste o seu coração de Deus e vá através de outros ídolos, atrás de outros ídolos. Deus havia dado várias orientações, né? Quando você vem para Salomão, você vai ver que Salomão foi quebrando uma após outra. Por exemplo, não ter muitas mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? A Bíblia fala lá sobre 700, mais 300, tem ali pelo menos 1000 na jogada, né? Aí você olha, o que a Bíblia diz que aconteceu com essas mulheres? Salomão começou a casar com várias mulheres de nações diferentes, e cada uma delas, quando vinha, tinha o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo. E elas começaram a fazer com que Salomão construísse altares para os seus ídolos, para lhe agradar. Então começou a entrar idolatria no meio do povo. Por quê? Porque Salomão, o homem mais sábio do mundo, estava quebrando as leis de Deus. Entenderam? Né? A gente acha que ter toda a sabedoria, ter todo o conhecimento é o suficiente. Mas olha só, Salomão, o homem mais sábio, estava quebrando os preceitos de Deus um atrás do outro. Salomão começa a adorar deuses estranhos, a ídolos, né? E quando a gente vai olhar para a história, vocês vão perceber acerca de Salomão, que ele começa, segundo Flávio Joséfo, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar Mateus 24. Flávio Joséfo foi um historiador que estava presente no ano 70, no cerco de Israel. Flávio Joséfo, ele conta a história dos judeus, desde o princípio até os seus dias, o ano 70. Então, Flávio Joséfo, ele conta que Salomão foi o cara que teve os maiores estábulos de cavalo, e que ele trazia muitos cavalos do Egito também. No seu período, foi o período que Israel mais teve cavalos. Tá? Não é o problema dos cavalos, mas era a confiança no seu próprio braço. Era isso que Deus estava querendo prevenir o povo.
Então vocês vão perceber que Salomão, ele mesmo sendo o cara que edificou um templo para Deus, que a glória do Senhor invadiu aquela casa, onde a Bíblia diz que ninguém podia ficar de pé, você vai perceber que esse mesmo cara que edificou a casa para Deus, ele vai se corromper, vai se afastar de Deus, e daqui a pouco muita idolatria vai entrar no povo por causa de Salomão. Então, Deus, ele vai trazer um profeta, e ele vai dizer o seguinte, a partir desse momento, ele vai dizer assim, ó, eu vou tirar o teu reino e eu vou desfazer ele. Aí Deus levanta um profeta chamado Aías. Aías, ele tinha uma capa nova, né? Ele pega a sua capa, ele está indo no caminho e ele encontra um homem chamado Jeroboão, da tribo de Efraim. Ele pega essa capa e ele vai rasgar em 12 pedaços. Tá? Para você que não sabe o porquê 12, era porque a tribo de Israel, né, ou a nação de Israel naquele tempo era composta de 12 tribos, os 12 filhos de Israel. Né? Eu estou pulando algumas histórias, mas para quem lembra vai saber que Jacó, Deus mudou o nome dele e deu o nome de Israel, né? Então quando a gente olha lá para Jacó, que a gente falou até agora, Jacó teve 12 filhos, depois Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, e por isso que as 12 tribos, elas vão ser chamadas de Israel. O que Deus faz? Deus pega esse profeta nesses dias, que era Aías, e ele manda rasgar a capa nova em 12 partes, e ele vai dizer o seguinte: 2 partes você vai lá e vai reservar para Salomão e para os descendentes de Salomão, por um motivo, porque Deus, nos dias de Davi, por causa do coração de Davi, Deus fez promessas e disse que o cetro nunca se apartaria da casa de Davi, que sempre haveria um descendente no trono de Davi, por causa de Davi. Né? Isso são promessas que apontam para Cristo, né? Porque Davi era da tribo de Judá e Deus vai levantar Jesus como leão da tribo de Judá. Né? Eu já vou falar sobre isso também, mas aqui em Davi há promessas de que nunca se apartaria. Então, quando Deus poupa aqui nos dias de Salomão e ele diz, eu vou deixar 2 tribos, é para cumprir essas promessas. Onde ele diz assim, ó, eu vou deixar 2 tribos por causa das promessas a Davi. E não só por causa de Davi, eu vou mostrar outra coisa aqui atrás que a gente não falou. Nos dias de Jacó, aqui ó, Jacó, quando Jacó está bem velho, isso você vai ler lá em Gênesis 48 e 49, Jacó reúne os seus 12 filhos. Nessa reunião, antes de chamar os 12, ele chama José, e José leva com ele seus 2 filhos, que eram Manassés e Efraim. Jacó, antes de morrer, quando ele estava já bem avançado em idade, Jacó chama José e diz, José, eu quero abençoar vocês. Só que ele pega e chama os 2 filhos de José, e ele vai dizer, eu quero abençoar os teus filhos. E Jacó faz uma coisa inusitada, tá? Para quem não sabe, como eu disse, essas 2 primeiras aulas é onde a gente fala um pouco de tudo para você conhecer a sua Bíblia. Depois a gente vai estudar isoladamente cada assunto. Mas Jacó, ele pega os 2 filhos de José, e na cultura bíblica, sempre é citado primeiro o mais velho e depois o mais novo. Então você cita assim, ó, Manassés e Efraim, porque Manassés nasceu primeiro, é chamado de primogênito, o primeiro a nascer, Efraim foi o segundo. E para quem não sabe, na cultura bíblica, a mão direita é chamada de a mão da bênção. É a mão que você abençoa as pessoas. Tá? Por isso que quando Jesus vai vir, ele diz que quando ele voltar, as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes à esquerda. O lado direito é sempre chamado de lado da bênção na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele se assentou à destra do Pai. O lado direito é chamado de lado da bênção. Então, Jacó, ele pega os 2 filhos de José, só que quando ele bota diante dele, ele faz essa situação aqui, ó. Ele não bota a mão direita sobre o mais velho, que estava na sua frente. Ele inverte as mãos. E ele faz isso aqui, ó. Ele bota a mão sobre o mais novo. E José, ele diz, não assim, meu pai, está errado, não é assim que se faz. E Jacó disse, deixa meu filho, porque eu sei o que eu estou fazendo.
e ele abençoa Efraim e coloca Efraim na frente de Manassés. E ele abençoa dizendo assim, ó, Manassés vai ser um povo, um grande povo, mas Efraim vai ser uma multidão de povos. Talvez você não entenda isso, mas quando você olha todas as promessas, você lembra que lá em Abraão Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra? Essa promessa é feita para Abraão, é feita para Jacó, é feita para Isaac, Jacó, e ela vai passar para José e vai passar para Efraim. Quando chega em Efraim, Deus vai dizer o seguinte, Jacó vai abençoar, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, você vai ser uma multidão de povos espalhados sobre a terra. E ele bota a mão e na hora de abençoar ele vai dizer assim, ó, multiplique-se como peixes sobre a terra. Tá? Vocês já vão entender isso quando a gente for falar aqui dessa divisão nos dias de Salomão. Porque quando Jacó abençoa e diz multiplique-se como peixes, vocês perceberam que quando Jesus vem, Jesus ele vai chamar os 12 apóstolos, olha o número 12 apóstolos, para ser pescador de homens. Sabe, Jacó quando abençoa, ele diz, você vai se multiplicar como peixes sobre a terra. Quando Jesus vem, ele chama agora para pescar esses peixes que haviam se espalhado sobre a terra. Então aqui, irmãos, a gente vai ter muitas revelações que vão apontar para a igreja, mas que já estavam lá nas bênçãos proféticas de Jacó. Quando você olha para Êxodo 48, a gente tem a bênção de Efraim. Quando a gente olha para Gênesis 49, você tem a bênção sobre Judá. E a bênção sobre Judá ali é dito o seguinte, que o cetro do poder do reino nunca se apartaria de Judá, lá na bênção que Jacó deu. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando chega aqui nas promessas feitas a Salomão, na divisão do reino, é exatamente isso que está acontecendo. Deus deixa 2 tribos por amor a Davi, mas as outras 10 ele vai entregar para um homem chamado Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Lembra Efraim lá onde ele abençoou? Detalhe, olha como tudo é profético. Quando Jacó cruzou as mãos, ele estava fazendo aqui o sinal da cruz. Ele já estava apontando que lá na cruz é que começaria a se cumprir todas as bênçãos proféticas de abençoar as nações da terra, e não apenas um povo. Tá? Então a gente tem muita revelação. Porém, esse período de reis, de toda a Bíblia, é a parte mais complexa de ser calculada. Não quer dizer que seja impossível, tá? Até porque nós temos aqui um mapa que depois eu posso mostrar para vocês. Não, eu deixei no outro computador. É um mapa que tem toda a cronologia dos reis que vieram tanto do reino do norte como do reino do sul, tá? Mas essa parte eu vou pular hoje devido ao tempo e devido à chuva, tá? Eu vou pular essa parte da história para a gente chegar aqui no final. Então, entendendo que nos dias de Salomão o reino foi dividido em 2, o reino do norte e o reino do sul, eu vou explicar isso para vocês, porque isso é importante para você entender a Bíblia, tá? O reino do norte, que é essa porção de cima, o reino do norte, ele vai ser 10 tribos, você tem ali 10 tribos, sendo que o cabeça dessas 10 tribos era Efraim. E quando Jacó abençoou a Efraim, ele disse, em ti será chamado o meu nome. Então, quem vai ser chamado de Israel? Efraim. Por isso as 10 tribos do norte eram chamadas de Israel, as tribos de Israel.
Já a tribo do sul, que é essa linha de baixo, ela vai ser chamada de a tribo de Judá. Tá? O nome Israel ficou para Efraim, Judá ficou para as duas tribos, que era Judá e Benjamim. Por que é importante você entender isso? Porque é dessas duas tribos que vai vir os judeus, que a gente conhece hoje na Bíblia. E Israel deixou de existir. Hoje a gente tem a nação de Israel, que eles se apossaram desse nome, mas Israel era o nome como era dado para as tribos do norte, essa linha de cima. Então, aqui chega uma história de cativeiro, que é o que vocês vão ler na Bíblia quando vocês estiverem lendo, né? Deus, ele vai ver a idolatria do povo do norte, e por causa da idolatria, Deus vai levantar a Assíria. Tá? A Assíria, para quem não lembra, é aquele povo para quem Jonas vai profetizar, né? Deus manda, vai lá para os assírios, Jonas tenta fugir e ele é engolido por um peixe, né? A Assíria é que vai escravizar essas 12 tribos por causa da idolatria. E essas 12 tribos, quando elas são levadas para o cativeiro da Síria, vai acontecer uma coisa, irmãos. Eles vão deixar de existir. As 10 tribos, elas vão deixar de existir. Por quê? Porque havia uma estratégia de você mesclar as nações. Eles pegavam o povo e casavam com assírios. Então, as 10 tribos deixaram de existir. Tanto que quando eles voltam para Israel, já não era mais o Israel, as 10 tribos de Israel pura, segundo a descendência genética. Era um povo mesclado, né? Só para vocês entenderem, vocês lembram que nos dias de Jesus existiam os samaritanos? Quem eram os samaritanos nos dias de Jesus? Os samaritanos eram esse pessoal das tribos do norte. Samaria era a capital do tribo do norte, da tribo do norte, né? Do reino do norte. Então você vai ver aqui, ó, que os samaritanos, eles pertenciam exatamente a essas 10 tribos. Por que o judeu não gostava dos samaritanos se eles eram irmãos, eram descendentes de Jacó? Porque quando o reino do norte foi levado para o cativeiro da Assíria, e eles se misturaram com as outras nações e deixaram de existir, quando eles voltam, eles não são mais um povo puro, são um povo mesclado. Por isso que o judeu não gosta de samaritano, não gostava dos samaritanos. Já a tribo do sul, que é chamada de a tribo de Judá, eles também vão para o cativeiro, exatamente aqui, ó. Eles vão ir para o cativeiro da Babilônia, tá? Então você tem o cativeiro da Síria e você vai ter o cativeiro da Babilônia. Quem foi para a Síria? O reino do norte. Quem foi para a Babilônia? O reino do sul. Só que diferente do reino do norte, que nunca mais voltou, o reino do sul Deus vai trazer de volta por um motivo. Porque Deus havia feito a promessa lá a Davi, né? E por meio da bênção de Jacó, que Deus traria um descendente da tribo de Judá. Então, aqui nós vamos ter o cativeiro da Babilônia. O que é interessante, irmãos? Quando você lê a sua Bíblia, você começa a identificar. Porque daqui 3 aulas, a gente vai estudar o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele vai acontecer exatamente nesse período da história, quando você tem o cativeiro da Babilônia. Daniel é levado para a Babilônia nos dias de Nabucodonosor, e ali ele tem todas as visões que a gente vai estudar ainda esse ano. Tá? Então olha que interessante quando você começa a entender a cronologia dos eventos. Nesses dias... Nesses dias do cativeiro da Babilônia, você tem aqui muitas questões. Primeiro, o templo de Salomão, que ele tinha construído, vai ser derrubado. Tá? Flávio Joséfo, que é esse autor aqui,
ele vai escrever sobre esse cativeiro. E uma curiosidade, você sabia que a destruição do templo por Nabucodonosor, aqui nos dias de Daniel, foi exatamente no mesmo dia que vai acontecer de novo, lá no ano 70, o templo vai ser destruído de novo, no mesmo dia. Flávio Joséfo conta essas coisas. Mas Flávio Joséfo também registra como foi essa destruição. Então a gente tem ali o exílio da Babilônia. É exatamente aqui que acontece aquilo que eu contei para vocês primeiro. Que o povo vai ser levado para o cativeiro porque eles não guardaram o ano sabático. Lembra do que era o ano sabático? Você trabalha 6 anos e o 7º descansa? Porque o povo não guardou esse ano sabático durante um ciclo de 70 anos, Deus agora vai deixar 70 sábados, ou 70 anos sabáticos, a terra descansando. Então o povo vai ficar no exílio por 70 anos. Olha que interessante, irmãos. Porque esse número 7, ele é muito significativo na Bíblia. Então, só para a gente resumir, aqui em Daniel, quando está chegando ao final dos 70 anos, Daniel ele ora, e ele lendo a Bíblia, lendo o profeta Jeremias, lendo Isaías, lendo outros profetas, ele entende que o cativeiro estava chegando ao fim, e ele vai orar a Deus. E Deus aproveita esse momento e essa oração, e Deus vai dar outra revelação, que é chamada de a profecia das 70 semanas de Daniel. Por que isso é interessante, irmãos? Por causa dessa marcação que eu vou botar aqui para vocês, ó. Essa linha vermelha aqui, ó, que fala de 487 anos, que vai desde a reconstrução do templo até o surgimento de Jesus. Nesses dias, deixa eu botar um pouquinho maior aqui que depois a gente vê melhor. Nesses dias em que Daniel esteve no cativeiro da Babilônia, Deus entrega uma profecia e diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? Por vários motivos, para dar fim à transgressão, para selar a profecia, para trazer o ungido de volta. Mas ele diz assim, ó: quando começa a contagem das 70 semanas? Ele diz: quando começar a ser reconstruído, sair um decreto para a reconstrução da cidade e do templo que havia sido destruído. Então começa a contagem da semana. Ele diz: contem 7 semanas mais 62 semanas, de anos, tá? Semanas de anos. Então, uma semana tem quantos dias? 7, né? Uma semana de anos tem quantos anos? 7. Então ele está dizendo assim, ó, contem 70 semanas de anos, que era 490 anos. Ele diz, depois de 7 semanas, que é 49 anos, ele diz, o templo vai terminar de ser reconstruído, vai haver mais 62 semanas, então o ungido virá e será morto. Quem que é o ungido, irmãos? Jesus. Jesus era ungido que viria e seria morto. Então você tem mais um espaço de tempo que vai desde a reconstrução do templo até a vinda de Jesus de 487 anos. Detalhe, quando começa essa reconstrução? A gente tem aqui pelo menos 3 decretos para a reconstrução do templo. Nós temos um emitido por Ciro, por Dario e por Artaxerxes. Nesses livros, vocês vão ter aqui na Bíblia o livro que vocês leem, como Esdras, como Neemias, como Zacarias, como Zorobabel, que são personagens, né? Josué. Então, basicamente, você vai ver que desses 3 decretos, o decreto de Artaxerxes é o decreto que vai dar início à contagem das 70 semanas de Daniel. Que isso eu não vou falar agora, devido à chuva, mas pelo fato de que a gente vai estudar Daniel daqui 3 aulas, tá? Por fim, vocês vão ver que nessa faixa amarela, vocês têm um período
vocês vão ter um período que é chamado de intertestamentário, que é o período que vai na nossa Bíblia. Vocês vão ver que vai do último livro da Bíblia até o primeiro livro do Novo Testamento. Você tem ali entre o último livro e o Novo Testamento, você tem um intervalo de mais de 300 anos, quase 400 anos, onde Deus não falou usando nenhum profeta. Esse período é chamado de intertestamentário. Detalhe, nós temos alguns livros que são chamados de livros apócrifos nesse período. Como por exemplo, vocês vão ter livros como por exemplo aqui, ó, livros de Macabeus. Para quem não sabe, o livro de Macabeus, ele não aparece na nossa Bíblia normal, mas quando você compra uma Bíblia com livros apócrifos, você vai ler alguns livros que contam o período histórico desse tempo em que Deus não usou profetas. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, tá? Devido ao tempo, eu queria falar aqui sobre Jesus, que era o principal dessa história. Mas como está chovendo muito, e eu acho que é ruim para mim falar e é ruim para vocês ouvirem, eu vou deixar essa história para contar para vocês em um outro momento. E aí a gente vê sobre Jesus, porque Jesus é muito importante. E a gente vai falar do ano que Jesus nasceu, nessa virada do 4º para o 5º milênio. E como tem muita coisa aqui que seria precioso demais, para a gente não perder a revelação, eu vou encerrar a aula por aqui hoje, e a gente volta a falar sobre isso na aula que vem. Mas eu quero na aula que vem já começar a falar para vocês dos principais eventos escatológicos. Então eu vou encerrar a aula por aqui, hoje. E na semana que vem a gente volta a tratar desse assunto e a gente vai ter um assunto novo, que é os principais eventos escatológicos. Amém, irmãos? Tá? Desculpa, mas o tempo não ajuda hoje, né? Falando nisso, só para a gente encerrar, deixa eu perguntar para vocês. Das pessoas aqui ao redor da igreja, quem é o que vem de mais longe? Da onde? Tá. Quem vem de mais perto? Não tem como fugir, tá morando na igreja, né? Gente, olha só. Eu tenho aqui 2 revistas que é do Papo com Deus. São revistas ilustradas, tá? Nessa segunda revista eu tive a oportunidade de ser convidado para escrever um artigo sobre as festas bíblicas. A minha ideia até o final do ano, eu quero sortear todo sábado dar uma para alguém, tá? Como eu não gosto muito de sorteio, eu vou escolher uma forma aleatória das pessoas ganharem. Não tenho para todos, mas eu quero ir dando uma até o final do ano, tá? Então, eu vou dar uma para cada um de vocês, para quem mora mais perto e para quem mora mais longe. Sábado que vem, a gente escolhe outro argumento, quem faz a melhor pergunta, ou enfim, né? O segundo mais perto, tá bom, olha ali, ó, pode ser também, né? Então, vou deixar aqui para vocês, tá? O irmão que mora mais perto e o irmão que mora mais longe, eu vou deixar para vocês aqui 2 revistas, tá? Gente, oi? Quantos quilômetros dá? 39? Quantos? Se o teu dá 39, o dele é 39,5. Mas pelo empate eu te dou uma na semana que vem, então. Então, irmãos, assim, ó, peço desculpa por a gente não chegar ao final, mas eu não queria falar sobre a questão de Jesus aqui sem compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes sobre Jesus. E hoje o tempo ele não está ajudando muito, né? Poxa, resolveu despencar um temporal exatamente hoje, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês um estudo onde eu falo um pouco mais sobre isso que eu tenho lá no meu canal,
caso algum momento, por causa da chuva, você não conseguir compreender agora ou hoje, eu vou compartilhar um estudo trazendo mais acréscimos com vocês lá no nosso grupo Conexão Bíblica também. Tá bom, irmãos? Tá? Falando nisso, já que deu uma acalmada na chuva, alguém tem perguntas? Exatamente. Irmãos, uma coisa que vocês vão aprender nos próximos dias. Hoje, por causa da chuva, várias vezes eu quis contar para vocês, mas o barulho interfere. Existe uma bênção na Bíblia que é chamada de a bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? Você abençoava sempre o primeiro filho varão a nascer. Diferente do que a gente pensa hoje, na cultura que a gente vai ler na Bíblia, a bênção só podia ser dada uma vez e para um, que era o primeiro. Ou seja, você não tinha como abençoar um filho e depois ir lá para o outro filho e abençoar com a mesma bênção, dizendo, tudo que eu dei para o outro eu vou dar para ti também. Não tinha como fazer isso. Tá? Então, você vai perceber na Bíblia que isso vai acontecer nos mais diversos momentos. Inclusive, só para vocês entenderem, na Bíblia, você vai ver que é citado sempre o nome do mais velho primeiro, né? Exceto em alguns momentos por um motivo bem específico. Por exemplo, quando Adão gera os filhos, ele tem Caim e Abel. Percebeu que Caim é citado mais na frente? Porque ele era o primeiro, mais velho. Só que quando ele cita Caim e Abel, a Bíblia diz assim que os dois vão oferecer um sacrifício a Deus e Deus recebeu o sacrifício de quem? Do mais velho ou do que veio em segundo? Do que veio em segundo, tá? Por que será que isso aconteceu? Vocês já se perguntaram? A gente sempre vê o pregador dizendo, não, porque ele ofereceu as primícias, né? Também, mas existem muitas revelações mais profundas do que isso. Primeiro, porque Deus estava revelando uma coisa que Ele vai fazer em toda a história. Ele vai deixar o segundo de lado e vai pegar o primeiro e vai pegar o segundo, porque Ele estava apontando para as duas alianças. Mas, olha só que interessante, quando você olha só para a história de Caim e Abel, você vai ver que um entregou frutos da terra, coisas terenas, o outro ele era pastor de ovelhas, ele entregou um cordeiro. Tá? Você percebeu que até o próprio cordeiro ele está apontando para Cristo que vai ser entregue e morto depois? Por isso que isso foi aceito diante de Deus, porque desde o princípio Deus aceitava sacrifícios porque estavam apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Então Deus deixa Caim de lado e recebe o sacrifício de Abel. Caim mata Abel. E o que acontece logo em seguida? Eva gera a Sete. Perceberam que tem de novo mais velho que Caim e Sete? Mas Deus vai aceitar a descendência de Sete. A de Caim vai ser eliminada no dilúvio. Quando você estuda a história que a gente veio vendo hoje, você vê que agora Deus vai chamar um homem que é Abraão. Em Abraão vai acontecer a mesma coisa. Abraão tem dois filhos, Ismael e Isaque. Ismael vai ser deixado de lado e Deus vai dar a bênção da primogenitura para Isaque. Veja que Abraão não abençoou Ismael, ele abençoa Isaque, ele passa a bênção para Isaque. Isaque tem dois filhos, Esaú e Jacó. Perceberam a mesma coisa? Né? Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O que Deus estava querendo revelar? Que Ele predestina, que Ele escolhe? Não, Deus estava querendo mostrar o plano da redenção dele, apontando para a segunda aliança. Deus deixa Esaú e vai abençoar Jacó. Jacó, quando ele vem, ele tem 12 filhos. Rúben era o primogênito, mas ele não dá a bênção da primogenitura para Rúben, ele vai dar para José. A gente vê em Gênesis 49. É só você ler a bênção, que tem a bênção para Rúben, parece mais uma maldição do que uma bênção, né? Para outros filhos também parece mais uma maldição do que bênção. Mas quando chega em Judá, você vai ver ele dizendo que o cetro não se apartaria de Judá. Quando chega em
Em José, você vai ver que todas as bênçãos recitadas por Abraão, Isaac, Jacó está recitando sobre o nome de José. E um capítulo antes, você vai ver que José tinha reunido os dois filhos de... Jacó tinha reunido os dois filhos de José, e na hora de abençoar, ele faz a mesma coisa. José tinha Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, mas a bênção Jacó vai dar para Efraim. Perceberam? Ou seja, você tem um primogênito, que era quem merecia receber a bênção por direito de nascença, mas por um plano divino, Deus foi escolhendo o personagem sempre o segundo, para mostrar o que ele vinha revelando ao decorrer da história. Porque isso está apontando para duas alianças. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, que é o primeiro, que é o primogênito de Deus, no que diz respeito... Só corrigindo, Cristo é chamado de o primogênito de Deus, né? O unigênito ou primogênito dentre os mortos. Mas se tratando de aliança, Israel era o primogênito de Deus. Mas sobre quem vai recair as bênçãos da primogenitura? Sobre o povo da primeira ou sobre o povo da segunda aliança? Sobre o povo da segunda. Muitas pessoas desenvolvem uma certa adoração por Israel, como se Israel fosse a nação santa. E de fato Deus o chamou assim por muito tempo. Mas quando você vem para a nova aliança, o mesmo Pedro, ele vai citar as mesmas palavras que foi citado lá no Monte Sinai, dizendo que vocês são o povo adquirido, vocês são a nação santa, o povo de propriedade particular de Deus. Perceba que ele está apontando para a nova aliança. E se você prestar atenção nas parábolas de Jesus, você vai encontrar um caminhão de parábolas com esse mesmo padrão. Vou citar só uma para finalizar essa resposta, esse comentário, né? Comentário, não resposta. Quando você olha para a parábola do filho pródigo, o homem ali não tinha dois filhos. Aí você vai ter um filho que estava sempre com o pai, que diz, eu faço tudo que você manda, mas ele tem o filho mais novo, que o filho mais novo vem lá e pede as coisas do pai e diz, eu quero ir para o mundão, né? O filho mais velho é aquele que está pertinho do pai, o filho mais novo é aquele que está afastado, espalhado pelo mundo, né? Só que vocês veem que o filho mais novo vai ser trazido para onde o filho mais perto já está. Quando vocês estudarem, a gente vai estudar sobre o livro de Oséias, sobre vários livros aqui, a gente vai estudar muito sobre a Bíblia, vocês vão perceber que Deus estava dizendo que ele tinha um povo perto, eram os judeus, os israelitas, mas ele tinha um povo longe também, tá? Um povo de longe. Por isso que Paulo usa essa expressão diversas vezes, ele diz que ele estava sendo abençoados de perto e os de longe. Por isso que Deus, quando usa os profetas, ele diz, enquanto vocês não dão valor e não queimam incenso, ele diz, em todas as nações eu tenho gente queimando incenso. Vocês vão ver que Deus sempre olhou não apenas para um povo, mas ele estava olhando para todo o mundo, né? E isso vai começar a se cumprir na nova aliança. Você tem a primeira aliança como sendo o primogênito de Deus, mas você vê que a bênção da primogenitura vai ser manifestada agora na segunda, no segundo filho, na segunda aliança. Então, esse padrão, ele está em todo o Velho Testamento, porque Deus estava querendo revelar algo para o Novo. Com isso, eu sempre gosto de dizer, a gente não exclui Israel de nenhuma forma, por quê? Porque quando você vai estudar profecias escatológicas para o tempo do fim, você vê Israel no cenário. Quando você for olhar para o milênio, Israel está no cenário também como nações, mas você vai ver que o povo de Deus são aqueles da fé, aqueles que fazem parte da segunda aliança, que fazem parte do Filho da promessa, aqueles que aceitam a Cristo. E isso inclui todas as nações, os gentios, que somos nós, e também o judeu que se converte a Cristo. Ele também se torna igreja. Por isso, um dos módulos que a gente vai estudar é chamado de mistério de Cristo, que está lá em Efésios. A gente vai estudar o mistério de Cristo. E a gente vai estudar outro módulo chamado a nova aliança. Por quê? Vocês já leram Jeremias? Jeremias 31, 32, 33, onde Deus diz assim, e farei uma nova aliança, né? E ele diz assim, onde eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Quando você olha para essa nova aliança, para quem que está sendo prometida a nova aliança, quando Deus fala lá? Está sendo dito assim, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Aí você pergunta, mas tá, e a igreja entra onde nessa história como nova aliança? Tá? Porque sempre que você ouve um pastor pregando, ele pega o texto de Jeremias e vai dizer, tá vendo? Deus disse que ele ia fazer uma nova aliança, nós fazemos parte dessa nova aliança. E é a mais pura verdade. Agora, quando ela foi anunciada lá no Velho Testamento, era para a casa de Judá e a casa de Israel. Esse é um mistério que Paulo vai tratar no Novo Testamento em quase todas as cartas, mas que muitas vezes a gente não percebe. Então a gente vai ter um módulo só para estudar sobre a nova aliança e um módulo só para estudar sobre esse mistério de Cristo que foi anunciado no Velho, mas vai ser revelado agora no Novo Testamento. Então, só para complementar o que o irmão comentou e que é muito bem colocado, é justamente essa questão. Deus trabalhava com o primogênito, mas estava dando a bênção ao segundo filho, porque Deus queria revelar o que ele faria com as alianças. Nós temos a primeira, mas você vê que as bênçãos vão recair sobre a segunda. Tá? Então, gente, né? Era isso que eu queria comentar com vocês sobre isso. Muito bom. Duas coisas que eu vou colocar aqui. Primeiro, nós não estamos falando de rejeição de Israel, porque todo israelita que aceita Jesus é salvo. Até porque, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que os próprios apóstolos que vão dar início àquilo que a gente conhece como igreja eram judeus, né? Então, de maneira nenhuma, nesse discurso, eu quero que soe a ideia de que eles foram rejeitados. Pelo contrário, a Bíblia mostra, Paulo vai falar disso, que há uma rejeição da nação, como povo, não como indivíduo. Qualquer indivíduo que aceita Cristo é salvo. Salvação é para todos. Mas existe uma certa rejeição em parte nesse sentido, tá? Por quê? Vocês vão ver que Paulo trata, ele diz assim, que Cristo é a raiz da oliveira, e ele vai tratar como as pessoas sendo seus galhos. Ele vai dizer que os judeus foram cortados por causa da incredulidade e nós fomos enxertados por causa da fé. Ele diz, se você não crê, você pode ser cortado, se eles crerem, vão ser enxertados. Só existe uma planta, percebam que vocês não vão ver a Bíblia falando de dois povos. Deus só tem um povo que é composto tanto por judeus como por gentios que creem em Cristo. Esse é o mistério que está anunciado no Novo Testamento, tá? O detalhe, esse mistério vinha sendo anunciado desde o Velho Testamento, sendo dito lá em Abraão. Hebreus vai dizer que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, quando disse que por meio dele seriam benditas todas as nações da terra. Tá? Só que qual que é o detalhe agora, baseado no seu comentário? Tá? Quando eu me converti, e isso vai para uns 26 anos atrás, 27 já, bem novo, quando eu comecei a ir nos primeiros estudos bíblicos, sabe qual era o sentimento que eu tinha quando eu ouvia o pregador falando? Nossa, Israel é a nação santa, é o povo escolhido de Deus. E até o argumento que a irmã falou do tipo assim, que Deus só se voltou para os gentios, para as nações, porque Israel rejeitou ele, né? Como do tipo, tu não me quer, eu vou pegar outro para fazer ciúmes, né? Como se a gente fosse um plano B. E aí, quando eu ouvia esse tipo de pregação, muitas vezes eu ficava com aquele sentimento do tipo, poxa, como eu queria ter nascido lá em Israel, sabe? E aí, E aí, às vezes, vinha aquele sentimento do tipo assim, eu lembro que uma vez, isso bem novo, tá? Eu fui até pesquisar, acho que teve uma época que muita gente fez isso, né? Eu fui pesquisar a questão de genealogia, porque os judeus foram espalhados pelo mundo, eu falei, deixa eu ver se eu não tenho um pouquinho de sangue judeu ali também, né? Por quê? Porque dependendo da ênfase do pregador que você ouvia, e muitas vezes ouve até hoje, dá a entender que Israel é um povo superior. E não é isso que Deus está revelando na Bíblia. Deus está mostrando
que nós somos exatamente iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas e não tem maior ou melhor. Todos nós, a Bíblia diz que todos foram encerados debaixo do pecado, e todos morrem, todos estão debaixo da mesma condenação, destituídos da glória de Deus. Todos carecem do mesmo Salvador que é Cristo. Todos precisam das mesmas promessas para herdar o que a gente vai estudar no milênio daqui a uns dias. Tá? Então, irmãos, não existe diferença. Deus tem um único povo. Quando a gente olha para o Israel, Deus estava usando uma figura para revelar o que ele ainda estava para manifestar a partir do momento que Cristo viesse a ser revelado. Tá? Então é isso aí. Hoje podemos dizer que temos três classes, que são os judeus, a igreja, que é composta por judeus messiânicos, que é aqueles que os gentios que se convertem ao evangelho, e os gentios que não são nem igreja nem judeus. Exatamente. Paulo escreve, eu não lembro se é na primeira carta de Coríntios ou na segunda carta, ele vai dizer assim, ele vai falar sobre os gregos, que ele está citando como sendo as nações, os gentios, os judeus e a igreja do Senhor. Ele tá falando alguma coisa sobre a gente dar um bom testemunho, tanto para judeus, como para gregos, como para a igreja do Senhor. É como se tivesse três classes, né? Mas a verdade é que, quando a gente fala da igreja do Senhor, ele não está dizendo que é um terceiro grupo dividido dos judeus e dos gentios. Mas a igreja é como se fosse o resultado do judeu e do gentio que se converteu, se torna igreja. Enquanto você não se converte, tem o judeu e tem o gentio, que ambos carecem do mesmo Salvador, né? Não é? Exatamente. De origem, todos nós viemos de Adão. Depois do dilúvio, todos nós viemos de Noé também, né? Que é descendência de Sete, que era da onde viria o Messias. A gente sabe que daí em diante ramificou. Mas aqui eu vou conectar uma coisa porque tu me lembrou de uma coisa que eu não falei primeiro. Lembra que eu citei para vocês primeiro a bênção do mais velho e do mais novo, do primogênito, o primeiro a nascer e o segundo filho? Quando você olha, essa conclusão dessa bênção vai se dar exatamente em Adão e em Jesus, porque Adão foi chamado de o primeiro homem perfeito a nascer. Jesus é o segundo filho, ou seja, ele é chamado de o segundo Adão na Bíblia. Você percebe que a bênção da primogenitura que deveria de Deus passar para Adão vai cair sobre Jesus também? O primogênito, e o segundo que vai ser agora chamado de unigênito. Sim, existia antes de Adão. É a mesma coisa que a bênção, que a promessa. Você vai ver que a promessa é feita antes da lei, mas a lei vem antes da promessa se cumprir. É mais ou menos um jogo que a gente vai encontrar nas Escrituras também. Mas é isso aí, Jesus vem antes de Adão. Até porque, eu falei isso na aula passada, o próprio Jesus estava lá na criação de Adão. A gente vê em João capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne, mas você vê, o verbo estava lá no princípio, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, nem Adão não foi criado, sem Jesus não está lá, ele já estava lá também, né? Mais alguma pergunta, gente? É o nosso estudo bíblico, tá? Se alguém tiver pergunta durante a semana, poxa, anota, porque é o momento da gente conversar aqui. Pode ser sobre o que a gente está estudando, mas se alguém tiver dúvidas sobre outras coisas que não estão ligadas ao estudo, é um ambiente para a gente conversar também, tá bom? Tá? E eu vou... Tá. Eu posso passar para vocês uma lista que tem ali uns 35 estudos que eu vou trazer para vocês. Tem estudos que eles vão demorar 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, alguns vai demorar 1 mês inteiro porque são mais longos. Por exemplo, Daniel, eu acho que a gente vai demorar 1 mês para estudar. O final de novembro e todo dezembro ali.
Apocalipse, o ano que vem, eu acho que vai demorar mais do que um mês para a gente estudar. Tem outros assuntos, como dons espirituais, que a gente vai tratar. Eu acho que vai umas 3 aulas para falar de dons espirituais. Vai umas 3 aulas quando a gente for tratar... Bom, tem vários assuntos ali. Alguns vai ser em uma aula só. Posso compartilhar com vocês ali no grupo sem problema. Porém, eu não sei se a ordem que eu coloquei é a ordem que a gente vai estudar por um motivo. Porque geralmente eu compartilho com o pastor e ele me dá o ok do assunto que a gente vai tratar. Esse ano ele me deu o ok para a gente tratar aqui 4 assuntos, que era a cronologia bíblica, a cronologia dos principais eventos escatológicos, que a gente vai ver a aula que vem. Se eu não me engano, a gente vai ter uma diferente interpretação dos conceitos da escatologia, onde eu vou falar para vocês aqui sobre as diferentes posições que tem sobre milênios, sobre arrebatamento, sobre várias coisas. É só um apanhado geral, e eu queria tratar Daniel com vocês esse ano. Então, a princípio, esse ano já está definido, é isso aqui. Mas o ano que vem... Tá? Isso. E o ano que vem tem, eu compartilho lá a lista que eu propus, vai ter muito mais, esses são os que eu propus para a gente iniciar, mas eu só não tenho certeza da ordem que eles vão acontecer, tá bom? Mas eu compartilho porque é legal a gente saber, ou até para uma questão de curiosidade, a gente vai estudar isso aqui, né? Tá? Compartilho sim. Perguntas, irmãos? Você falou assim, que Adão seria o primeiro, Jesus o segundo. Isso sobre a terra, é isso? Uhum. Exatamente, isso num sentido de cronologia, porque a gente tem o Adão sendo criado como sendo o primeiro homem, né? E Jesus, lá no 4º milênio, ele vai ser chamado de segundo Adão, por isso Paulo chama ele de segundo Adão, por causa da ordem, né? Mas o próprio Paulo vai dizer que ele sempre existiu. Perfeito, isso aí. Amém, irmãos? Tá, perfeito. Quando a gente lê Gênesis capítulo 6, 7, 8, ali você vai ver a história de Noé, tá? Basicamente, a cronologia, ela é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar aqui para você perceber, ó. Dilúvio aqui, ó. Aqui. Ele não está funcionando mais. Noé, ele viveu 950 anos, que é basicamente esse personagem aqui, ó, Noé. Só que, quando Deus aparece para Noé, ali, ou em Gênesis 6, ele vai dizer o seguinte, que o período da história, ele diz assim, ó, porque o homem se tornou mau, porque os filhos dos homens começaram a coabitar com os filhos de Deus começaram a coabitar com as filhas dos homens. Até eu falei sobre isso, né? Os filhos de Deus, alguns vão dizer que era a descendência de Sem, as filhas dos homens, a descendência de Caim. Outros vão dizer que não, que eram anjos, né? O próprio livro de Enoque vai falar dos sentinelas. E eles geraram gigantes. Isso é um assunto que a gente até comentou semana passada. Mas o que está em questão aqui é que em Gênesis 6, Deus ele diz assim, que o tempo do homem não seria mais do que 120 anos, porque o Espírito de Deus não agiria mais na vida do homem, não contenderia mais do que 120 anos. Então, muitas pessoas lendo esse texto, pensam que Deus estava falando que a arca, que o dilúvio viria depois de 120 anos, porque Deus disse, ó, não vai passar de 120 anos. Entendeu? Então muitas pessoas dizem, passou-se 120 anos, então veio o dilúvio porque Deus disse que o Espírito não contenderia mais do que 120 anos. Só que a Bíblia em nenhum lugar diz isso. As pessoas pegam esse texto e interpretam dessa forma, entendeu? Mas a Bíblia não está dizendo quanto tempo. Depois disso é que Deus vai aparecer para Noé, vai dar ordem para ele, e o que a Bíblia diz para nós é que no ano 600 Noé terminou a arca e veio o dilúvio. Ou seja, não diz que foi em 120 anos para construir, diz que no ano 600 veio o dilúvio, entendeu? Então a gente não tem como dar uma data específica e dizer, olha, demorou 120. Para mim, foi disso para menos, porque Deus fala com
com Noé depois de dar essa sentença. Então pode ter demorado 110, 100, 90, 50, a gente não sabe dizer quanto tempo demorou para a arca ser construída. Entendeu? Mas mais ou menos é essa a ideia do contexto ali. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu acho que é isso aí por hoje, então, né? Assim, ó, se vocês tiverem perguntas, anota ali e tragam para a próxima aula também, tá? Que a gente vai conversando. Peço desculpa, mas a gente não tem como controlar o tempo. Quem sabe daqui uns dias a gente vai começar a tratar sobre dons do Espírito Santo ano que vem, e a gente se inspira, ora um pouquinho mais e a gente começa a fazer o que Jesus fazia, né? Dizer para a tempestade, acalma vento, cessa a chuva, né? Ou fazer que nem Elias, orar para que não chova. 3 anos e meio, não, pelo menos no dia, né, do estudo. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, tá? Até amanhã, para quem vai vir no culto, e até sábado que vem para quem não vai faltar o estudo, tá bom, gente? Tá? Eu compartilho com vocês o que a gente vai estudar sábado que vem. Sobre Jesus, eu acho que só para a gente não gastar mais um sábado falando sobre isso, o que eu ia falar sobre Jesus, eu vou trazer para vocês, não vai faltar oportunidade, tá? Mas eu vou compartilhar um estudo que eu tenho lá no meu canal Graça e Conhecimento, onde eu já falo sobre esse finalzinho, um pouco sobre Jesus. Assistam um vídeo lá, pelo menos o final, já que a gente não conseguiu terminar hoje, tá bom? Certo? Deus abençoe vocês.